O texto base de hoje é Lucas, capítulo 11, do versículo 33 ao 36. A candeia do corpo. E ninguém acende uma candeia e a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Amém? Então nós vemos aqui a candeia do corpo. No início do texto, Jesus começa falando, sobre a candeia, que ninguém acende uma candeia para deixá-la em oculto, para deixar escondido. A candeia aqui é uma espécie de luz que eles usavam na época. Hoje em dia a gente usa essa luz elétrica, mas naquela época eles usavam uma espécie de candeia que era para clarear os ambientes. Então o que Jesus está falando? Que ninguém acende uma candeia para deixar em oculto, escondido, mas sim eles acendem a candeia para que as pessoas, nós vemos no final do texto, para que quem entrando veja a luz. Que a luz serve para quê? Qual é a função da luz? Onde está escuro, para clarear, para iluminar onde está escuro. Então essa que é a função da luz. Se eu acender uma luz para deixar ela escondida, ela não tem função nenhuma, ninguém vai ver que está claro. Então se eu acendo a luz, é para que a luz ilumine aquele ambiente. Então o sentido da candeia é isso, é para ela iluminar o ambiente. Se o ambiente está escuro, para iluminar aquele ambiente. Então, continuando, Jesus diz que a candeia do nosso corpo é o nosso olho. O nosso olho é a candeia do nosso corpo. Se o nosso olho estiver voltado para coisas boas, o nosso corpo vai estar luminoso. Agora, se o nosso olho estiver voltado para coisas más, coisas do mal, o nosso corpo vai estar tenebroso. Nós vemos no texto, o próprio Jesus dizendo que o nosso corpo vai estar tenebroso, nosso corpo vai estar em trevas. Porque se a luz é para iluminar, se eu não estou olhando para a luz, se eu não estou olhando para algo que é bom, então meu corpo vai estar em trevas, vai estar como se estivesse, meu corpo vai estar no escuro. Quem é a luz do mundo? A luz desse mundo é Jesus. Falando, não falando na claridade, nessa luz aqui, mas falando naquela luz que ilumina a nossa vida. A luz do mundo é Jesus. Então, quando nós estamos com o nosso olhar voltado para Jesus, buscando viver uma vida de obediência a Jesus, aprendendo com Jesus, guardando aquilo que Jesus nos ensina para guardar. Então nós estamos olhando para Jesus, nós estamos olhando para a luz. Então como está o nosso corpo? O nosso corpo está iluminado, está luminoso, como nós vemos no texto. Agora, se eu só estou olhando para coisas que são ruins, para as coisas mundanas, as perversidades do mundo, se eu estou gastando meu tempo para ficar assistindo coisas que são ruins, esses filmes de terror, assistindo coisa que não agrega nada na minha vida, perdendo tempo assistindo coisas que não são boas para minha vida. Então eu estou olhando, o meu olho, o que está iluminando o meu corpo são coisas más. Então quer dizer que o meu corpo está tenebroso, o meu corpo está no escuro, nas trevas. O meu corpo só vai estar iluminado dependendo daquilo que eu estou olhando. Nós vemos no texto que diz claramente: a candeia do corpo é o olho. E é essa luz que pode iluminar o meu corpo, não é essa luz que clareia aqui o ambiente onde nós estamos. A única coisa que pode iluminar o meu corpo é Jesus, porque Ele é a luz do mundo. Então aqui eu aprendo claramente com esse texto que se eu não estou voltada para Jesus, não busco a viver o que Jesus ensina, não busco a olhar para Jesus, olhar para as coisas boas, então meu corpo está em trevas. Meu corpo se encontra no escuro, porque a entrada da luz para o meu corpo é através do meu olhar. Se eu só estou olhando para coisas erradas, se eu só estou gastando meu tempo com coisas erradas, com coisas mundanas, com perversidade, o meu corpo se encontra em trevas.
Se encontra como está aqui no texto, tenebroso. Então eu tenho que saber muito bem para que eu estou olhando, aonde que eu sou fixo com meus olhares, gastando o meu tempo. Aí sim eu vou saber como o meu corpo está. Continuando o texto, nós vemos que Jesus diz: vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Então, muitas vezes a gente pensa que o nosso corpo está bom, mas ele está em trevas. É o próprio Jesus dizendo, versículo 36, se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo o corpo é luminoso. Mas, do contrário, como quando a candeia te ilumina como resplendor. Então, se eu estou olhando para uma lâmpada, para a luz, ela resplandece. E do mesmo jeito, se eu estou olhando para Jesus, se eu estou olhando para o Espírito Santo de Deus, essa luz que é Jesus, ela resplandece sobre o meu corpo, ela ilumina todo o meu corpo. Mas agora, se eu estou olhando para algo que é mal, a escuridão daquilo que eu estou olhando, ela escurece o meu corpo, o meu corpo fica tenebroso. A luz que está no meu corpo não é uma luz que ilumina, é um engano. Nós vemos aqui, ó, vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Então, a gente pensa, muitas vezes, tem muitas pessoas que pensam que estão na luz, mas estão em trevas. Porque a gente tem que buscar a cada passo que a gente faz, se a gente está buscando a ser guiada pela palavra de Deus, se a gente está buscando a viver o que Jesus ensina. Se Jesus é a luz, eu tenho que estar olhando para Jesus para meu corpo estar iluminado. Mas se eu estou gastando tempo só com coisas erradas, o meu corpo pode estar em trevas. Por isso muitas pessoas passam por lutas, por período de depressão, ansiedade e muitas outras coisas. Muitas pessoas chegam a tirar a própria vida, às vezes depende muito isso para que as pessoas estão olhando, para que as pessoas estão gastando tempo. Porque às vezes as pessoas têm tempo para tudo, menos para Deus. As pessoas não conseguem gastar 1 hora do seu dia para Deus, 1 minuto, sequer pouco tempo do seu dia para Deus, sendo que o dia tem 24 horas. Gasta para tudo no mundo, mas não tem tempo para Deus. Então nós temos que cuidar muito aonde o nosso olhar está fixo. O que nós estamos gastando o nosso tempo. Se nós estamos gastando o nosso tempo de olhar para a luz que é Jesus, se nós olhamos para Ele, Ele vai clarear a nossa vida, Ele vai clarear nosso entendimento, Ele vai clarear os nossos pensamentos, que a gente vai pensar de forma mais sensata. A gente vai pensar para aquilo que verdadeiramente faz bem para o nosso corpo, faz bem para a nossa vida. E quando o nosso olhar está fixo em Jesus, a gente busca viver uma vida de obediência a Jesus, a gente busca se afastar das ocasiões de pecado, o nosso corpo está iluminado. Todas as direções do nosso dia a dia, a gente busca em Jesus, a gente sempre conversa com Deus. O nosso caminhar vai ser mais fácil, porque Deus ele vai nos guiar por caminhos mais seguros. E Ele vai nos afastar da nossa vida tudo aquilo que nos traz mal para a nossa vida, que faz mal para o nosso organismo, faz mal para o nosso corpo. Então, por isso que é muito importante saber bem para onde que estamos olhando, o que nós estamos gastando o nosso tempo para estar olhando. Porque às vezes nós estamos no engano, nós estamos olhando para coisas que a gente pensa que é bom, mas não é bom. Por exemplo, a televisão tira muito tempo de muitas pessoas e às vezes é coisa que não acrescenta nada. Novelas são um lixo que não acrescenta nada nas nossas vidas. É uma perca de tempo. Filme de terror é uma porta aberta para coisas ruins para a nossa vida. Então, se nosso olhar está nessas coisas, nosso corpo está, como diz na palavra, tenebroso. O nosso corpo está em trevas. Nós temos que gastar nosso tempo sim para olhar para Jesus, para aprender o que Jesus quer para a nossa vida, para saber o que é melhor para a nossa vida, porque Jesus ele conhece nós melhor do que nós mesmos. E se nós gastamos tempo olhando para Ele vai nos direcionar para o que é melhor para a nossa vida. Ele vai nos direcionar para o bom caminho, para a gente deixar tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que não acrescenta nada na nossa vida. Então, tem que gastar tempo sim de conversar com Jesus, pedir a direção do Espírito Santo para saber o que é melhor para nós, para saber o que é saudável para o nosso corpo, para saber o que nós olharmos, qual a luz para entrar no nosso corpo. E Jesus ele nos ensina tudo o que nós precisamos saber, mas temos que gastar tempo, passar tempo com Ele, conversar com Ele, ter intimidade com Ele, buscar conhecê-lo melhor, ter amor por Ele, amar as coisas de Deus. E através da transformação da nossa vida, nós podemos ajudar outras pessoas que elas venham ser transformadas.
Não é dizer que o meu é o certo e o teu é errado, mas é segundo a palavra de Deus, o que Jesus ensina. Não é a minha vontade, o que eu quero, o que eu sei que é o melhor, mas é sobre a palavra de Deus, é o manual que Deus deixou. E a gente seguia pelo manual que Deus deixou. Se Ele deixou esse manual, é porque aqui está a verdade, aqui está a luz para o mundo, aqui está o esclarecimento para todas as dúvidas. Então é ser guiado por isso, não ser guiado porque muitas pessoas falam. Aqui é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Se a gente conhecer a palavra de Deus, se a gente conhecer as Escrituras, ninguém vai nos enganar, ninguém vai nos afastar por caminhos obscuros, caminhos que a gente não conhece. Mas a gente tem que conhecer as Escrituras. Aqui é a verdade, aqui é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva. Então não é se eu estou certo e você está errado, ou se você está certo e eu estou errado, mas é sim ser guiado pelo manual que Jesus deixou, o manual que Deus deixou para as nossas vidas. Essa aqui é a base. Se a gente estiver seguindo nessa base, não importa que as pessoas estejam falando coisas que são erradas, aqui é a verdade. Se a gente está guiado por essa verdade, ninguém vai nos enganar, ninguém vai nos afastar da presença de Deus. Mas muitas vezes a gente não pode acreditar em tudo que falam, a gente tem que ir para o manual, buscar no manual e ver o que está no manual, o que Deus ensina, o que Deus orienta, porque aqui é a verdadeira luz para nossas vidas, a verdadeira luz para o nosso corpo. E se o nosso olhar está fixo na palavra de Deus, que é os ensinamentos de Jesus, que todos os grandes feitos que tem aqui na palavra de Deus, o nosso corpo vai estar iluminado, porque Deus ele vai estar nos direcionando para o melhor caminho. Nós vemos claramente sobre esse texto aqui, que a luz ela não é acesa no lugar para não fazer diferença. A luz é acesa, o intuito da luz é clarear, é iluminar o ambiente. Então, o nosso corpo, que é a entrada da luz, o nosso olho, que é a entrada da luz para o nosso corpo, ele tem que servir para iluminar o nosso corpo, não para escurecer o nosso corpo, não para transformar o nosso corpo em trevas, mas para que o nosso corpo esteja luminoso. Então esse é o sentido das nossas visões, para tudo que a gente vê através do olho, aonde a gente olha, nosso olho é a luz para o nosso corpo. Então nós temos que cuidar muito com isso e buscar sempre estudar as Escrituras, meditar naquilo que Jesus ensina para as nossas vidas. Muitas vezes, se alguém está falando algo que nós temos dúvida, a gente tem que esclarecer na palavra de Deus, nos ensinamentos de Jesus. Amém? Se puder, neste momento, feche seus olhos. Senhor Jesus, abençoe cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, toca no mais íntimo do seu coração, abra o entendimento, que o Senhor possa ser luz para essas pessoas, ilumina os seus corpos, que eles possam ser guiados pela tua palavra, guiados pelos teus ensinamentos, que eles não possam ser guiados por pessoa, mas por ti, Senhor, que o Senhor seja o guia dessas pessoas, que o corpo deles esteja luminoso através da tua luz, Senhor, e que eles se voltem para ti, meu Deus, e que eles possam ter uma vida de santidade, uma vida de obediência a ti, que eles possam ter as suas vidas restauradas, transformadas. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.